Olá, amigos, boa noite. Semana nova, começando hoje, segunda-feira, nossas reflexões, dia 8 de fevereiro de 2021. Tudo passa muito rápido e nós aqui, graças a Deus, contando com a presença dos companheiros de todas as horas que estão conosco e os coraçõezinhos da Tânia subindo, Jane conosco, Silvia também, Célia. Nós agradecemos muito, porque essa é uma oportunidade abençoada que temos de estar juntos diante da novidade que a vida nos trouxe neste ano 2020 e 2021. Algumas dificuldades grandes, mas vamos passo a passo superando e vivenciando novas oportunidades de crescimento. Agradecemos, amigos, esta noite, a nossa noite de reflexão sobre a obra Nosso Lar, e estamos no capítulo 26, que fala do generoso alvitre. Vamos à nossa prece, depois ao nosso boa noite àqueles que estão chegando. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, iluminando as nossas consciências e pacificando os nossos corações. Que Jesus, o Mestre amado, esteja junto de nós para aumentar a nossa fé, a nossa esperança, mas sobretudo nos servir sim de modelo e guia na caminhada que estamos empreendendo. Agradecemos a presença de todos, Pai, dos benfeitores espirituais que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram, dos espíritos familiares que conosco partilham deste mesmo aprendizado, dessa autoiluminação que necessitamos fazer. E assim, Pai, dizemos muito obrigada. Que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco e a espiritualidade amiga junto de nós possa encontrar eco em nossos corações e nossas consciências para escolhas mais felizes do nosso caminhar. Que assim seja. Então, amigos, vamos lá, boa noite a quem a gente ainda não cumprimentou, Terezinha, Laura, Jane, Guto, Terezinha Neri, Cláudia, Silvia, Dilza, Márcia Assiste, Divone, são os companheiros abençoados que vão chegando e participando conosco em toda semana. Hoje, então, segunda-feira, nossa noite de refletir sobre o Nosso Lar, a obra de André Luiz, escrita através da psicografia de Chico Xavier. Nós estamos nesse capítulo 25, já vimos parte dele a semana passada, quando Dona Laura e os seus familiares todos têm que trabalhar, e André Luiz estava hospedado na casa deles, ficaria em casa, mas Dona Laura então pediu ajuda a Rafael, um homem, um jovem do Ministério da Regeneração, que pudesse conduzir André Luiz até lá para que ele iniciasse o seu trabalho, a sua estadia, o seu treinamento. Ele fora liberado por Clarencio para visitar os ministérios mais próximos da crosta terrena, aqueles que têm o trabalho mais pesado. Então, André Luiz para lá se dirigiria. Dona Laura deu-lhe uma série de conselhos, dizendo mesmo da necessidade de começar a trabalhar, de não se orgulhar, de não escolher trabalho, que o trabalho, aquele que nos chega, é o suficiente para que possamos exercitar algum aprendizado. E então nós paramos, a última frase de conselho foi esta: somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. É muito interessante essa frase dela, porque ao dizer, né, dos trabalhos dignos que vão dar à criatura direitos novos, a conquista de direitos novos, o merecimento de direitos novos, é sempre um acréscimo na medida em que vamos nos apresentando para o trabalho e vamos nos dedicando no aprendizado, no servir. Nós vamos então ganhando mais condições, mais crédito, mais possibilidades. É a maturidade, é a caminhada do intelecto, da maturidade, da dedicação que nós então
vamos fazendo por merecer compromissos. E são compromissos cada vez maiores, com maior responsabilidade, porém o espírito está habilitado para isso. Ele se preparou para essa tarefa. Vamos lá ao nosso boa noite, então. Ficamos devendo aqui a Rosângela, ao Geraldo, a Sandra, Malu, Eliana, Mauro, Sebastiana, Marcelo, seu Antônio. São os amigos que estão conosco sempre. Então, falava sobre o Ministério da Regeneração. Dona Laura iria falar sobre onde André Luiz iria, para que ele estivesse prevenido e soubesse do que ele, então, iria participar. O Ministério da Regeneração, dizia ela, está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Então, a colônia espiritual, nosso lar, ela tem, não seriam andares, mas seriam regiões superpostas. E a região mais baixa, mais próxima da crosta terrena, era onde ficava o Ministério da Regeneração. Quer dizer, André Luiz iria começar pelo nível mais inferior, de maiores dificuldades, de maiores dores, para depois ele conhecer outros, então, que iria adiante. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Quer dizer, era o campo de treinamento. E não adianta, quando se quer aprender alguma coisa, tem que ir para essa linha de frente onde a refrega é maior, onde a dificuldade é maior. É assim que as pessoas se fortalecem, é assim que elas amadurecem, é assim que elas desenvolvem prontidão para outras situações. Então era muito comum grupos de pessoas estagiarem nessa região para saírem de lá prontas, né, a servir em condições às vezes mais duras, mais difíceis. Não se considere humilhado por atender às tarefas humildes. E esse é um recado tão importante, porque as tarefas humildes, muitas tarefas são consideradas por nós humildes, simples, coisa pequena, que não tem tanto destaque. Isso seria uma tarefa humilde. E ela disse, não se sinta humilhado por isso. Porque a tarefa simples não humilha ninguém na sua execução. Nós sempre vamos ter que realizar tarefas. Se estamos lá, outro tipo de tarefa realizando, aquelas mais simples estão ali. Se nós não tivermos quem as realize para nós, teremos que ir lá e dar conta delas. E isso não é humilhante para a criatura, não. Pode ser extremamente prazeroso fazer uma tarefa mais simples, algo que não dê tanto ibope, não dê tanto destaque, né, como a gente diz. Então não se apresenta tanto, mas isso não é uma humilhação. Jesus fez tantas tarefas simples e nunca se sentiu humilhado. Vir à terra, para ele, já foi para algo muito humilde. Ele teve que se humildar, ele teve que descer. E nem por isso ele se sentiu humilhado. Ele se sentiu gratificado por Deus, por poder sim estar naquela condição de servir. Vamos ainda, Ivete, Rosa, Cidinha, Crista, Flávia, Bete, são os amigos que estão conosco, Júlio, Guto, estão participando conosco deste encontro. Dona Laura ainda orientava André Luiz dizendo, lembro-lhe que em todas as nossas esferas deste planeta, até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Então ela faz uma análise de todas as regiões da Terra, do planeta Terra, incluindo as regiões espirituais, onde estão as colônias, o mundo espiritual, como dizemos, porque o interessante é entendermos que a Terra não se limita à crosta terrena. Essa é uma camada da Terra. Existem camadas intracrostais e as camadas que nós chamamos de atmosfera, mas elas vão muito além, porque as camadas espirituais estão todas aí. Ela é um grande condomínio
O planeta Terra é um grande condomínio de uma humanidade visível e invisível, partilhando juntos. Por conta disso, é que nós vemos aqui ela dizendo, olha, e olhando todos esses núcleos de trabalho, todas essas esferas, Jesus foi o maior trabalhador que veio à Terra e estando aqui, não se sentiu humilhado, não desdenhou, não achou humilhante ter que trabalhar com o serrote à época na carpintaria do pai. Para ele não foi humilhante, era uma questão de vida, era uma questão de vida terrena. Então nós estamos aqui em tarefas, e isso nós vemos como tarefas que não são humilhantes. Eu costumo observar de que no Brasil nós temos uma ideia equivocada de trabalho. De repente queremos os trabalhos que dão status, que a gente entende que dão status, e as pessoas não entendem trabalho apenas como um meio de remuneração para sustento da própria vida. E aí a gente olha, é interessante ver isso, brasileiros que vão para fora do Brasil realizar trabalhos que aqui eles achariam humilhantes, mas lá não. Por que não? Se é o mesmo trabalho, vai lavar prato aqui ou lá? Vai tomar conta de criança aqui ou lá? Vai fazer faxina em casa aqui ou lá? Por que aqui humilhante? Porque saindo daqui em outro país não é humilhante. Porque é uma questão do nosso olhar social. Para a sociedade, olhar trabalhos menores é humilhante uma pessoa se colocar nessa condição de trabalho. No entanto, fora do nosso país, em outros países, América do Norte, Europa, não tem isso. É trabalho. E trabalho remunerado, que vai sustentar a própria vida. Então não tem por que não realizar essa ou aquela tarefa. Eles têm trabalhos sazonais, tem trabalhos qualquer trabalho que possibilite manter a vida, a casa, o estudo, a diversão, a família, é digno. É digno. Nós temos que desenvolver, e talvez nesse aspecto, este momento da pandemia fez com que muitas pessoas pudessem rever os seus conceitos. Muitos tiveram que deixar aqueles trabalhos que entendiam como tão importantes e de alguma forma de aparência social, porque enfurnados dentro de casa, muitos perdendo aquele trabalho, tiveram que descobrir outras qualidades e tiveram que realizar trabalhos muito manual, muito trabalho manual, muita coisa na área da cozinha e com entregas, né? Então faz a entrega, entrega o seu produto, e isso não deixou ninguém menor do que ele era. Pelo contrário, descobriram-se talentos neste caminho e de repente descobriram que é trabalho, e é um trabalho até muito cansativo, é um trabalho de muita dedicação, mas é o que tem sustentado muita gente. Então é disso que Dona Naura dizia André Luiz, porque no conceito dele de característica de povo brasileiro, já desde então, ele se achava o médico, e como o médico ele não poderia fazer nada que não lhe desse o status a que ele estava habituado. Para ele tudo era menos. E aqui ela chama a atenção dele: não se considere humilhado por atender tarefas humildes. É um prazer poder servir. Nós costumamos pensar sempre isso: só serve quem tem o que oferecer, e só é servido quem é carente daquilo que o outro pode oferecer. Qual é o melhor lugar? Estar para ser servido, revelando todas as nossas carências e fragilidades, ou podermos servir, revelando todas as nossas qualidades. A escolha é nossa. Vamos lá, que tem a Tânia dizendo que nos diminui é o tamanho de nosso orgulho. É verdade, porque não entendo bem essa condição que muitos estabeleceram
né, como coisas menores ou maiores. Tudo é muito importante, muito bom. É tão importante que a gente está vendo assim, né? Há uma fila para a vacina. Ah, então os maiores de 90 anos. Ótimo. Aí um grupo começa a reivindicar, olha, mas nós fazemos tal coisa assim, assim de trabalho. É justo? É justo. E eu vi uma postagem de uma pessoa que eu achei muito válida, onde ela disse, nós temos que olhar os nossos garis, aqueles que estão trabalhando na coleta de lixo, porque eles estão correndo risco de material contaminado, eles precisam da vacina. Veja a importância. Então, o que é um trabalho essencial? Mais essencial do que esse? E não é para aquele que realiza a tarefa sentir-se humilhado. Pelo contrário, muitos estão valorizando tanto essa tarefa que estão pedindo que eles sejam vacinados antes. Veja como nós estamos começando a desenvolver uma linha de raciocínio diferente. Diferente. O Gil coloca fazer máscaras e até pão, com certeza. Todo mundo foi desenvolver habilidades e coisas lindas que outros passaram a conhecer, desenvolvendo qualidades que até então muitos nem percebiam que tinham. E agora estão felizes realizando outras tarefas. Assim, continua então Dona Laura orientando André Luiz. Lembre que em todas as nossas esferas, o Cristo esteve conosco, executando trabalho pesado de carpintaria, e isso para ele não foi nada humilhante. O ministro Clarencio autorizou-o a conhecer, visitar e a analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observação em tarefa útil. O ministro não exigiu dele trabalho, autorizou que ele pudesse, então, visitar esses ministérios, analisar os trabalhos que ali eram realizados, ele tinha capacidade para isso, conhecer como funcionava tudo, a que se destinava. Mas ela diz isso como um bom servidor, e um servidor de bom senso, você pode converter, seria bom converter a observação em tarefa útil, do que ficar de braços cruzados, que é uma coisa horrível, ficar de braços cruzados olhando o outro trabalhando. Se nós podemos servir, se podemos ajudar alguma coisa, por que não? É possível alguém receber a negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Ela mostrava duas condições de trabalhadores. A primeira condição daquele que vai solicitar, né? vai solicitar um determinado grau de atividade. Ah, como ele poderia, eu sou médico e quero uma tarefa na área médica. Bom, mas ele era médico aqui na Terra, quando encarnado, com um estudo limitado aqui. A medicina do mundo espiritual é muito mais avançada. Para lá, ele não teria a condição de agir, não conhecia tudo. E vai pleitear um trabalho para o qual não tem condição, então ele pode receber, nesse caso, uma negativa. E é justa. Por quê? Porque existem aqueles que têm lutado, têm sofrido, se especializando. No capítulo da especialização, estuda-se muito, aplica-se muito, dedica-se muito, e de repente o outro quer aquele lugar porque acha que é merecedor. A gente vê umas coisas assim nesse quadro de trabalhos do famoso QI de quem indicou. Nem sempre o indicado é uma criatura capacitada para realizar a tarefa, enquanto outros estão galgando o espaço, conquistando passo a passo, mediante esforço, dedicação, estudo, trabalho. Então, diante disso, em concorrência com aquele que tem mais o que oferecer, uma pessoa que pleiteia, minha mãe dizia assim, começar por onde os mais se acabaram. Sem a menor qualidade, ela pode receber uma negativa.
Mas ela diz, mas ninguém se recusará a aceitar a ajuda do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Está ali, não fique pleiteando coisas, esteja à disposição daquilo que aparecer e que for necessário contribuir. Qual é o problema? Ninguém vai se negar ou negar a chance de uma pessoa que está ali de boa vontade para realizar um trabalho pelo prazer de trabalhar mesmo. Ele ia fazer essa experiência e seria muito bom, então, que ele encarasse dessa forma. Vamos lá que tem mais um grupo aqui que eu... Márcia, Lília, Edna, Cleide, Gil, Yara, Regiane, Kazuco, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A Regiana falou assim, os professores precisam de vacina. Sim, os professores, todos aqueles que estão envolvidos precisam de vacina. Todos eles precisam. E nós vamos ver uma série de pessoas reivindicando esse direito. Nós vemos os motoristas de um coletivo, nós vemos aqueles trabalhadores ali dos guichês dos metrôs. Olha a quantidade de gente que passa por eles toda hora. Tudo isso, gente, tudo isso nós temos que analisar. Então a gente começa a perceber que todos são muito importantes. No ponto em que se encontram, no trabalho que realizam, são muito importantes para que tudo funcione bem. Continua a Dona Laura a dizer então a André Luiz sobre essas indicações, como ele deveria se comportar, o que ele viria pela frente. André Luiz então estava com os olhos úmidos de lágrimas, porque foram tantas orientações, ele diz, aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Ela falou como uma mãe que está orientando o filho para o mundo, para a tarefa. Por conta disso, então, ele se emociona de alguém estar tão preocupada assim com ele. Poucas vezes sentira tanto interesse fraternal pela minha sorte. Na verdade, ele tinha uma vida em sociedade, muito atuante, né, no Rio de Janeiro, mas não tinha alguém que verdadeiramente se preocupasse assim com ele. E por conta disso é que ele se emociona de ver que ela tem uma preocupação maternal, fraternal, de amigo sincero, de irmã mais velha, pelo que aconteceria com ele, pelo rumo que a vida dele estaria tomando. Poucas vezes, então, ele se sentir assim, e semelhante conselho calava-me no fundo da alma. Ele recebeu, então, aquelas palavras como palavras de tamanho carinho, de tamanha gratidão, que ele simplesmente absorveu aquilo tudo como, sim, orientação para ele. Dona Laura continua a dizer, a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. E voltemos então ao quadro da pandemia, ciência de recomeçar. Muitas pessoas têm que recomeçar. Recomeçar em outra condição de trabalho, em outra forma de viver. Este recomeço era ser uma ciência, uma arte, a arte de recomeçar. Nem sempre é fácil recomeçar por outros caminhos, recomeçar do zero, depois de tanta dificuldade. Então, a ciência de recomeçar é das mais nobres, que o nosso espírito pode aprender. É uma arte, recomeçar é uma arte. E nós temos então que aprender essa ciência para poder recomeçar com alegria, com continuidade, com vigor. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Na terra, dizia ela, aqui, encarnados, muito poucas pessoas, raras pessoas, que desenvolvem essa ciência de recomeçar com aprendizado, tomando a sério a lição. E aí ela cita um exemplo interessante que nós conhecemos de Paulo de Tarso. Então diz ela, Paulo de Tarso, o doutor do Sinédrio,
esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Muito interessante, porque vejam tudo que Paulo abriu mão. Era doutor da lei, doutor no Sinédrio, era jovem, vigoroso, forte, homem de combate, esperança de uma raça, porque eles tinham Paulo como o primeiro, que deveria substituir um dos primeiros daqueles anciões que fossem sair do cargo ou que desencarnassem. Paulo deveria assumir o Sinédrio. Então era a esperança de uma raça. Pela cultura, pela mocidade, ele tinha uma cultura enorme, ele estudou na Grécia, ele tinha consigo a cultura helênica, a cultura judaica. Paulo falava línguas, ele tinha cidadanias. Então a gente vê que era uma pessoa que todos tinham assim em alto teor. Alvo geral de atenção em Jerusalém, onde ele chegasse, ele era o tal, ele era reconhecido como tal. Ele voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana. Isso é muito simbólico, esse deserto e ter que voltar, né? Ter que voltar a um deserto para recomeçar a experiência humana. O deserto é o símbolo do nada, do vazio, da dificuldade extrema, Por conta disso, muitas vezes, estando aqui, distantes de um deserto geograficamente falando, nós mergulhamos no deserto da alma, das agruras, da aridez, da dificuldade, do vazio. E vez ou outra isso é preciso acontecer conosco para recomeçarmos de uma forma diferente. Por isso a arte de recomeçar. Recomeçar a experiência humana, aqui no caso dele, como um tecelão rústico e pobre. Abriu mão de uma vida de Fausto para uma vida de agrura, de dificuldade, mas onde ele se realizava mais. Assistindo um vídeo de uma experiência de EQM ainda ontem, estava vendo um professor aqui do Brasil, um professor que era orientador de doutorandos e mestres e pós-doutorandos de uma universidade, e ele teve lá uma situação de doença. Era um homem muito rígido e muito senhor de si, pela posição que tinha dentro de uma universidade aí, federal, né? Então ele era um homem de grande talento nessa área, de grande intelecto, mas de um orgulho bastante exacerbado. E ele teve uma experiência de quase morte numa cirurgia que ele sofreu. E nessa cirurgia, quando ele aparentemente morreu, esteve morto mesmo, parada cardíaca, até ser ressuscitado, ele teve uma experiência de desdobramento, onde encontrou um amigo que estava desencarnado, mas que fora amigo dele, e que ele sabia, esse amigo era espírita e era um cabalista, estudava cabalá. Por conta disso, ele está muito bem no mundo espiritual. Muito bem ali junto do amigo, sentindo uma paz enorme, mas ele ouve a voz da filhinha dizendo: papai, volte, papai, não morra. Ele ouve essa voz e ele se lembra da criança que ele tem então que dar conta. Ele diz: não, eu tenho que voltar, minha filha precisa de mim. E é interessante porque o amigo lhe propõe para voltar, três condições. E ele vai então cumprir, ele volta e vai mesmo cumprir as três condições. E o mais interessante é que após essa experiência, ele ter adentrado o mundo espiritual e ter voltado, né, ressuscitado, essa verdadeira ressurreição, ele voltou à carne, ele voltou a habitar o corpo físico, depois dos dias de coma, de UTI, voltando para casa e tal, ele tomou uma decisão
aos olhos dos outros, absurda, porque disseram inclusive que ele estava louco. A mesma expressão para Paulo, a mesma expressão para Jesus. Porque aquilo que as pessoas não entendem em comportamento, em vida, de escolha de vida, é taxado como loucura. Ele desistiu da universidade, desistiu dos cargos importantes que ele tinha, de toda essa assistência que ele prestava, criou um núcleo social com alunos da universidade para levar cultura nas favelas, biblioteca, livros, ajuda àqueles que tinham menos condição. E foi cuidar da vida por outros caminhos que antes ele nem sequer sonhava. Ele era ateu, não acreditava em Deus, um tremendo materialista, e teve uma mudança radical após essa experiência. Essa experiência é o deserto interior. Para ele, aquele foi o deserto interior, onde ele estava só, onde ele viveu momentos de solidão, onde ele viveu esses momentos de repensar a vida, de colocar na balança o que precisava ser feito e o que ele gostaria de fazer. Então ele desenvolveu, abriu mão, era escritor, era orientador em língua portuguesa e literatura, abriu mão de tudo isso. Ele disse, não escrevi mais nada relativo ao que eu escrevia, contos, poemas, etc. Voltou-se para um lado da expressão religiosa, abraçou então uma religiosidade que até então não tinha, e hoje ele desenvolve cursos dentro dessa área, organizou outras coisas em sua vida, e ele diz que está muito melhor do que antes. Mas para os outros, aos olhos dos outros, foi uma regressão. Ele saiu daquele quadro de professores importantes, doutores, e simplesmente começar uma vida totalmente diferente e feliz, extremamente feliz. Ele teve uma segunda chance, uma segunda vida e começou mesmo dessa forma diferente. Então ela está falando isso de Paulo, desse deserto, e alguns vão viver esse deserto aqui encarnados, seja por necessidade de ficar afastado, por alguma razão. No caso de Paulo foi um fenômeno de enxergar e ouvir Jesus. No caso desse professor foi um fenômeno de experiência de quase morte. E sejam algumas coisas que venham nos tocar, ou seja, a nossa própria consciência despertando e vai buscar caminhos e vai se afastar daquilo que antes era tão algo diferente a realizar. Vocês perdoem aí, eu acho que deu até uma piscadinha, mas foi alguém tentando falar comigo pelo celular. Como eu gravo pelo celular, ele deu uma interrompida, mas nós já deixamos de lado a ligação. Voltamos então. Vamos continuar vendo esse raciocínio de Dona Laura e André Luiz e ver como isso atende à nossa necessidade, né? Desse momento de buscar alguma coisa talvez mais simples. Eu acho que nós descobrimos neste ano todo que estamos vivenciando que tantas outras coisas tinham valores maiores, que muitas coisas nós nem necessitávamos, não eram tão importantes como a gente pensava, porque deixamos de fazê-las há um ano e continuamos fazendo outras coisas mais importantes do nosso existir. São coisas desse tipo. Parece que o deserto veio para todos, a solidão, o isolamento veio para todos. E assim, num galope, a humanidade teria que mudar algumas coisas. Os seres humanos que compõem a humanidade, especialmente aqueles que estiverem aproveitando tudo isso para repensar a vida de uma forma um tanto diferente e ver os verdadeiros valores quais são. Nós estamos descobrindo e vamos descobrir que são os da alma, são os dos sentimentos, são os da espiritualidade para nós, que dá para a gente ser menos materialmente falando e ser muito mais espiritualmente falando. André Luiz então toma as mãos de Dona Laura como um filho agradecido e cobre-as de pranto feliz que lhe inunda o coração. Ele está em lágrimas e agradece a ela toda essa ajuda. Dona Laura então lhe diz: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo
é o mecanismo da casualidade. Acaso, gente, não existe. Tudo que nos acontece tem uma razão. Às vezes a gente não enxerga mesmo a razão na hora. Só com o tempo, só com a maturidade é que nós vamos ver a razão. Acaso não existe. Brincam dizendo, acaso é o apelido de Deus quando ele não quer assinar. Mas ela diz, não há uma casualidade, você não veio à minha casa por acaso. Não se fez amigo do filho dela para estar ali por acaso. Ali foi o ponto de recomeço dele, toda a ajuda que ele pôde receber. Estamos todos entrelaçados na teia de amizade secular. Olha que beleza! Quando eu olho para o grupo todo, que há um ano estamos aqui nos encontrando todas as noites, pelo menos 4 noites da nossa semana, eu penso isso. Nós estamos entrelaçados na teia da amizade secular. Não é de hoje. Não é de hoje que estamos juntos, não é de hoje que queríamos aprender isso, não é de hoje que queríamos refletir isso. Estamos juntos porque existe uma razão. Não é por acaso que alguém se juntou mais, é uma grande teia. A rede, nós falamos da rede no sentido de internet, mas não é a rede da internet é fichinha perto da rede secular de nossas existências que Deus estabeleceu. Os nossos enroscos não são de hoje, são de muito tempo. Então estamos juntos, repetindo e repetindo esses encontros de vidas em vidas, desencarnamos, reencarnamos e vamos desencarnar e vamos reencarnar, e que Deus nos permita o encontro que nos faz tão felizes, nos sentimos em segurança, nos sentimos entre corações amigos, e é isso que ela está dizendo. Não há casualidade, não há. Poderiam os amigos estarem fazendo outras coisas nessa hora, e não aqui juntos. E vamos lá, são os coraçõezinhos, a vibração positiva para todo mundo, é o positivo, é a alegria, onde estamos nos abastecendo mutuamente de uma energia melhor. Outros são até convidados e não se agradam, não se entusiasmam. Vamos ficar bravos? De jeito nenhum. Ele não faz parte daquela turma. Ele não se agrada porque ali não é o ninho dele. Nós estamos sempre procurando esse ninho, esses laços de afeto, esses corações amigos. É isso. Então não tem acaso. Por isso que muitas vezes a gente encontra alguém, ou ouve uma voz e diz assim, mas eu já te conheço, não conheço? De onde eu te conheço? As pessoas, não, eu estou chegando agora em Taubaté, eu morava em tal lugar. Assim, não, mas eu te conheço. É o reconhecimento entre almas. Não importa o corpo que estamos vestindo, nós nos reconhecemos enquanto almas amigas e irmãs. Por isso, Dona Laura dizia a ele, não há caso, estamos todos entrelaçados na teia de amizade secular. São séculos nos encontrando, nos enroscando, são séculos nos ajudando mutuamente, até que todos nós estejamos muito bem, muito bem. Brevemente, dizia ela, voltarei ao círculo da carne, ia deixar aquele núcleo espiritual para reencarnar. O marido já tinha reencarnado, já estava na primeira infância aqui e iria então reencarnar. Então, ela diz a ele, né, brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Há uma frase muito bonita que diz, os que se amam jamais se separam. É verdade. Quando o coração juntou, não tem como separar. Não importa a distância, porque para isso não há distância, não é atemporal, não há distância nenhuma, são corações que se unem. E é isso que ela diz, eu vou reencarnar, mas
nós não vamos nos separar, estaremos sempre unidos pelo coração. Então, estar encarnado ou desencarnado é só uma condição física, material, uma experiência por um período, mas estamos todos unidos, estamos juntos. Os corações verdadeiramente amigos não tem distância nem tempo. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça dessa casa a sua habitação. Ela abriu até a casa dela para que André Luiz morasse ali. Mesmo depois da sua partida, onde ficariam os filhos dela, ela estava acolhendo André Luiz como um filho, fazendo parte então da família. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Então não importa o trabalho, trabalhe. E crie força, o anime-se é crie força, tenha esperança, confiando em Deus. Porque Deus é o Pai e está tudo debaixo da sua lei. Então nós temos que ter essa confiança e seguir adiante. André Luiz levantou os olhos rasos d'água, fixou a expressão carinhosa de Dona Laura. Experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer a Dona Laura de muito tempo. Interessante, porque naquele momento ele teve a impressão que já a conhecia há muito tempo. Poderia ela ter sido mãe dele em alguma outra época, irmã, esposa, amiga, companheira? Poderia. Mas ele teve a sensação de ser um espírito familiar a ele. E ele se sentiu, então, muito grato e muito bem. Ana Maria, boa noite. Edna, boa noite. Tem um punhado de gente. Malu, boa noite. Sejam bem-vindos e aproveitemos, aquilo que André Luiz está nos trazendo, nos revelando, porque a obra de André Luiz é a revelação do mundo espiritual para nós. É o que temos como revelação dos fatos do mundo espiritual para nós. Nesse momento em que ele está com essa impressão, batem à porta e é Rafael, o rapaz que vem buscar André Luiz para levá-lo então àquele departamento. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. É o conselho dela. Às vezes a gente usa a expressão, vai com Deus, Deus acompanhe. Ela fez a mesma coisa, abençoou o André Luiz na saída para o trabalho. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Essa também é uma grande frase. Trabalhe pelo bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Porque a vida nos dá aquilo que damos a ela. Então, aquele que trabalha pelo benefício do outro, também recebe o bem para si mesmo. E aí, encerra o capítulo, então, 25, que era essa conversa de Dona Laura com André Luiz, e vamos para o capítulo 26, que vai tratar, então, das novas perspectivas, do trabalho que André Luiz vai executar no ambiente lá do Ministério da Regeneração, onde ele vai encontrar o ministro Genésio, que era amigo de Dona Laura. Então, inicia-se o capítulo 26, novas perspectivas. André Luiz estava ponderando ainda sobre tudo aquilo que Dona Laura disse. Ele estava a caminho, mas estava ponderando aquilo que a Dona Laura disse. Acompanhei Rafael convicto de que não iria em visita, mas ao aprendizado e serviço útil. Olha que maravilha! De início, ele recebeu um alvará para visitar. Diante de tudo que ele aprendeu com Dona Laura, de todos os seus conselhos, ele mudou o próprio conceito daquilo que ele ia realizar. Ele disse, não irei só em visita, não vou só visitar, mas vou ao aprendizado. Ele queria aprender aquilo que eles pudessem ensinar e ao serviço útil. Ele queria colocar em prática, mãos na massa.
Ele queria ajudar, ele queria colaborar. Seguia Rafael em silêncio, porque ele estava pensando em tudo isso. São novas indagações, sem novas indagações para Rafael, ele não perguntava nada. Lembram-se que quando ele chegou na casa, no hospital com Lísias, na casa de Dona Laura, tudo André Luiz perguntava. Tudo ele tinha curiosidade de saber. Era uma curiosidade danada que ele tinha das coisas. No entanto, agora, ele parece que assentou tudo isso na alma, percebeu que isso não era o mais importante. Então ele não tinha novas indagações, ele estava em silêncio, indo para uma paisagem nova, um local novo que ele poderia encher de perguntas, como ele fez com Lísias quando ele andou a primeira vez de Aeróbus e foi ao Bosque das Águas. Tudo ele perguntava. Aqui não, ele estava em silêncio, pensando na tarefa, lembrando dos conselhos dela e refletindo sobre tudo isso. Experimentava um novo gênero de atividade mental. Ele tinha mente inquieta, de questionamento, de superficialidade das coisas. Agora ele experimentava um novo gênero de atividade mental, a meditação. Ele estava meditando sobre aquilo que ela então havia falado. Ele estava pensando mais. Acalmou e refletia sobre tudo aquilo. Boa noite, Lude, Juraci, muito boa noite a vocês que estão chegando também, Edna. É uma alegria mesmo quando estamos aqui participando de tudo isso. Dava-me toda a oração, olha, coisa que nunca ele fez, lembram-se? Ele ia à igreja pro forma, cumprindo como um dever social. Todos os domingos ele ia lá, assistia à missa, passava pelos sacramentos da igreja, cumpria como um ritual da própria vida, mas sem ponderar muito no que era falado naquele sermão. Lembram-se? Ele disse que ele não prestava muita atenção sobre isso. E oração era coisa que André Luiz não fazia. E aqui ele diz, dava-me todo a oração. O silêncio de questionar as coisas exteriores que ele fazia, porque ele estava concentrado nesse outro tipo de atividade mental. Meditação e oração. Pedindo a Jesus que me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Veja que interessante, porque ele não está pedindo favores a Jesus. Me conceda isso, me dê aquilo, a chance de logo ganhar um trabalho aí de relevância, de importância, nada. Ele pediu a Jesus que não lhe faltasse trabalho, ele não escolheu qual. Pediu trabalho e pediu forças para realizar este trabalho que chegasse até ele. Foi isso que ele pediu em oração. Ele não selecionou, ele se abriu o coração e a mente para o que viesse. E o que viesse ele pudesse dar conta da melhor forma possível. Antigamente era avesso às manifestações da prece. São reflexões dele. Ele era avesso, ele não fazia prece. Agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Era outra criatura, outra forma de ver a vida, outro jeito de pensar. O próprio Rafael, de quando em vez, me lançava um olhar curioso, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Eu tenho a impressão que o Rafael era amigo de Dona Laura, ela já devia ter comentado de André Luiz ser assim irrequieto, questionador, querendo saber de tudo. Lísias devia ter comentado. Então ele disse que o Rafael olhava para ele como se estivesse estranhando este comportamento mais calado, mais fechado, mais reflexivo, mais ponderado em oração. Deixou-nos o Aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Veja, ele estava no Aeróbus novamente, não questionou nada daquele veículo, nem nada da paisagem externa, não perguntou do tempo de viagem,
desceu diante de um prédio enorme, também não questionou sobre aquilo, não estava ocupado ou preocupado com estas coisas. Em poucos minutos, ele se viu diante do respeitável Genésio, que era o ministro daquele ministério da regeneração. Então ele se viu diante da mais alta autoridade daquelas paragens. E a visão de Genésio, né, a descrição de Genésio por André Luiz é que era um velhinho simpático. Era um velhinho simpático com um semblante de singular alegria. Uma pessoa idosa, simpática e alegre. Esse era Genésio. Rafael então apresentou André Luiz fraternalmente ao ministro. Genésio diz: ah, sim, é o nosso irmão André. Ele já sabia, porque tinha sido solicitado o estágio para ele ali. E André Luiz disse: para servi-lo. Olha a assertiva dele. Ele podia dizer: sim, sou o doutor fulano de tal, vim, estou, como ele gostava de encompridar a conversa. Ele encurtou palavras e simplesmente não se colocou como ninguém importante, e sim, para servi-lo. Se colocou à disposição. Genésio, então, se tem uma notificação de Laura referente à sua vinda, fique à vontade. Dona Laura tinha, então, escrito para ele, notificado que André Luiz ia lá, e ele disse: fique à vontade. Rafael se despediu, abraçou André Luiz, porque ele tinha urgência de ir para o setor das tarefas que estavam a seu cargo. Ele não podia ficar mais tempo ali, tinha trabalho também que ele precisava dar conta. Genésio, então, inicia um diálogo com André Luiz, dizendo: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Clarencio era amigo da mãe de André Luiz, foi quem resgatou André Luiz da região do Umbral, foi quem possibilitou, né, levar ao hospital e colocou Lísias junto dele. Então, ele disse: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, porque Clarencio era do Ministério do Auxílio. Quase sempre recebemos do Ministério do Auxílio em visita de observação, que na sua maior parte redunda em estágios de serviços. Então ele dizia que ali, na regeneração, que era a linha de frente, as dificuldades maiores, eles recebiam pessoas que vinham do Ministério do Auxílio para estagiar, e esse estágio acabavam virando trabalho mesmo. André Luiz então lhe diz: o meu maior desejo. Ele queria servir. Tenho suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Ele estava muito ciente do que desejava fazer ali. Ele não queria só ver, ele queria vivenciar todas as experiências possíveis. Continua dizendo então a Genésio: Senhor ministro, compreendo que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça e misericórdia do Altíssimo, talvez por constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Ele sabia que ele não era lá essa grande coisa para estar no Ministério do Auxílio logo de cara, que ele estava lá porque alguém intercedeu por ele, por misericórdia de Deus, ele foi alocado naquele ambiente. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Olha a reflexão de André Luiz. Noto que estou recebendo só benefícios e nada estou produzindo de útil. Ele estava só sanguessuga. Ele estava recebendo e percebeu que ele não estava dando nada para ninguém. Não estava fazendo nada de útil. Na vida, muitas pessoas vivem assim, só sugando das outras pessoas. Não tiveram esse despertamento ainda, como André Luiz, de perceber que não estão produzindo nada de útil. Não estão fazendo nada de bom. Querem tudo, como diziam os antigos, de mão beijada. Tudo a hora e a tempo de mão beijada. André Luiz notou isso. De repente ele percebeu
que ele estava sendo servido, e que não servia ninguém, não fazia nada de útil. E continua dizendo então ao ministro: certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras, não lá no auxílio. Se possível, faça por obséquio, seja transferida a concessão de visitar em possibilidade de servir. Ele queria ficar ali. Ele achava que o lugar dele era ali. Que lá onde ele estava no auxílio, ele só recebeu carinho, atenção, ajuda, socorro de todo tipo. E que ele não tinha agradecido trabalhando, ajudando quando todos trabalhavam. Ele entendia então que o lugar dele era ali. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar os meus próprios valores. Veja que despertamento ele teve nesses dias na casa de Lísias, porque ele percebia que tinha que regenerar os seus valores. Era o momento do deserto particular dele e regenerava então, ressignificava, né, os seus próprios valores. Ele tinha que agir dessa forma, regenerando seus valores. Porque ele dizia: perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Ele percebeu que ele não foi bom, não ajudou tanto quanto devia. Ele investiu muito em si mesmo. A sua vaidade foi grande demais. E ele gastou muita energia na vida atendendo ao seu egoísmo, ao seu orgulho, à sua vaidade. E agora ele percebia que ele precisava fazer alguma coisa mais. E nós vamos ter que parar por aqui. Nossa hora é chegada. Essa conversa com o ministro Genésio da Regeneração, se Deus quiser, continuará na semana que vem. Mas vejam que maravilha esse despertamento da consciência. E depois que ela cresce, não tem como voltar ao estado anterior, aquilo que até então era o normal. Eu me lembro muito do Dr. Antônio Carlos Costardi, com o seu trabalho no Quebrando o Espelho, quando ele fala do amor como uma composição de verbos. E esses verbos, que são as nossas ações, à medida que exercitamos, quando eles retornam, paramos um exercício, vamos dizer o verbo orar, como André Luiz fez. A partir do momento em que ele orou diferente, com maior intensidade, mesmo que ele parasse esse estado de oração, ele não regrediria mais ao seu estado anterior, que era muito pequenininho de exercício do verbo, porque o verbo expandiu um tanto. E expandiu mais. Mesmo voltando, ele não voltaria lá atrás. Ele ficaria num estado maior que anterior. Isso é Dr. Antônio Carlos Costardi no livro Quebrando o Espelho, que vocês podem estudar e verificar. Isso com um verbo que nós estamos vendo André Luiz fazer. Mas com todas as nossas potencialidades da alma. Esse é o exercício do despertar da consciência. Cada vez que ampliamos uma das nossas potencialidades da alma, que é um verbo, é um exercício, é uma ação, quando voltamos, não voltamos àquele antigo normal. Hoje, o estado de pandemia, ouvimos muitas pessoas dizer: quando é que nós vamos voltar ao normal? Não vamos. Porque o normal de quando tudo isso passar será muito diferente do normal que vivíamos anteriormente. Para uma grande parcela da humanidade, para aqueles que tiverem despertamento. E é por isso que dizemos que é a hora da separação do joio e do trigo. Como vai o nosso despertamento diante dessas condições? Vamos refletir. Vamos refletir com André Luiz e vamos aplicar isso a nós mesmos e ver que é uma verdade muito grande que nós estamos vivenciando já. Não precisamos nem desencarnar para aprender, só o vírus foi suficiente para que a gente aprendesse tanta coisa. Claro que ao desencarnar, vamos aprender mais ainda. Deus que nos ajude, que o nosso normal se expanda cada vez mais,
com os nossos exercícios das potencialidades da alma. E vamos lembrando que amanhã estaremos aqui com o Livro dos Médiuns, se Deus permitir, né? Nós estaremos aqui com o Livro dos Médiuns, na nossa terça-feira, na quarta, o Pão Nosso e na quinta, as Palavras do Boa Nova. Tudo isso fica lá no canal do YouTube, Marina Ferri. Quem ainda não está inscrito, se inscreva. Isso favorece a que o material continue lá, a que outros possam acessar por lá. Pessoas que não têm acesso aqui no Facebook, no nosso, mas poderiam ver por lá. Então, façamos isso em benefício também de outras pessoas. E vamos à nossa prece de Cáritas para iniciar a nossa semana com essa reflexão. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos para todos, todos os lares, todos os corações, todas as criaturas na face da terra, e até amanhã, se Deus quiser.